pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bem, né? Tem alguém curtindo a praia aí? Levanta a mão. Que ninguém tá bem. Então, pessoal, hoje, então sejam bem-vindos, sexto e sétimo ano, tá? Para nossa aula de redação. Hoje nós vamos falar sobre delimitação, linguagem e estrutura aí do nosso texto dissertativo, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que é dissertar? Ok? Dissertar é debater, tá? Então aí, para a gente discutir questões aí dos variados assuntos que a sociedade nos apresenta, tá? Então nós precisamos aí da dissertação para a gente poder debater sobre esses assuntos que a sociedade nos apresenta aí a todo momento. Então aquele que desenvolve uma dissertação é comumente aí denominado de enunciador, tá? O enunciador de ideias, beleza? Então, como enunciadores, somos nós, né? Nós anunciamos essas ideias, né? Que nós também desenvolvemos aí o texto dissertativo. Então, como enunciador de ideias, né? Nós anunciamos aí as novas ideias, os novos desenvolvimentos. Então, o texto dissertativo sem usar, então nós não usamos nos nossos textos dissertativos a primeira pessoa, tá? Expressando o nosso ponto de vista aí para desenvolvê-lo, tá? Então, com concisão e clareza dentro dos nossos textos. Essas ideias, elas fundamentam aí a nossa posição, tá? Quanto o assunto aí, como eu já havia falado, o assunto que a sociedade nos apresenta, tá? Até por isso que toda dissertação, ela deve ser desenvolvida em terceira pessoa, tá? Qual é a terceira pessoa do singular? Ele, ela, ou ele ou ela, tá? Eles, elas, eles ou elas, tá? E do plural é o eles, elas, eles ou elas, beleza? Então, sempre em terceira pessoa, ok? Estabelecem aí nos parágrafos, tá? Do desenvolvimento as relações aí de causa e consequência, tá? Contribuindo para quê? Contribuindo para um texto correto e conciso, tá bom? Então, nós temos frases curtas, linguagem direta, linguagem formal, apresentam um texto aí com uma estrutura organizada, tá? E uma logicidade de ideias. Então, as ideias, elas têm que estar conectadas, ok? E elas têm que ter o quê? Lógica nas ideias. Não é só jogando as ideias, escrevendo um monte de coisa, sem ter lógica dentro do texto. Então, como todo texto, nós temos uma estrutura também para os textos dissertativos, ok? E nessa estrutura a gente vai ver, ok? Nessa aula aqui, agora nesse momento. O que vocês vão fazer? Vocês podem escrever, ok? É só um pequeno texto, tá? Simplificado sobre a estrutura do texto dissertativo. Então, vocês vão aí e vão escrever no caderno de redação de vocês, ok? Então, a estrutura do texto dissertativo são 3 partes básicas que a gente já sabe, que são as 3 partes básicas de uma redação, que é o que? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Tia, então se são 3 partes, então são 3 parágrafos? Não, ok? Não necessariamente quer dizer que na dissertação a gente vai escrever 3 parágrafos, não, tá? Isso é uma estrutura, ok? Então, dentro dessa estrutura, no mínimo, nós podemos escrever aí parágrafos lógicos de coesão, coerência, sentido, seriam de 4, tá? E no máximo 5 parágrafos. Isso é regra, de 4 a 5 parágrafos de uma redação, ok? Então, pode se tratar de um texto para leitura rápida e concisa,
ok? Por isso que as ideias, elas têm que ter uma logicidade, uma lógica aí dentro do texto, tá? Porque senão você vai jogando lá só as ideias e aí elas ficam desconexas e sem lógica. Na introdução aí de texto dissertativo, encontramos a delimitação de um tema, tá? Então, nós temos um tema onde nós vamos ali percorrer para a escrita da nossa dissertação. Então, nós delimitamos o tema, tá? Através de frases chamadas de argumentos, ok? Então, a gente vai delimitar esse tema, ok? Nas nossas argumentações ou ideias secundárias. De uma ideia central, que conhecemos como o assunto do tema que amarrará os parágrafos do desenvolvimento. Então, sugestões ou ideias, ok? E no máximo 3 parágrafos aí de introdução, tá? Nós também temos no desenvolvimento, né, do texto dissertativo, nele nós trabalharemos as frases e ideias, tá? Os argumentos, observando a estrutura padrão de um parágrafo de desenvolvimento, né? Que eu vou apresentar mais à frente aí em um esquema, tá? Apresentando sua causa e consequência e, né, mostrando também exemplos sempre no final, ok, de cada parágrafo para mostrar o quê? Para mostrar a harmonia entre o desenvolvimento da sua redação, ok? Como todo o texto também, no texto dissertativo a gente tem a conclusão, tá? A conclusão no texto dissertativo, ela também tem uma estrutura padrão, tá? Então, chega de inventar, ok? Até para finalizar um texto, devemos seguir regras. Por exemplo, muitas vezes eu pego redações que a introdução tá boa, o desenvolvimento tá bom, só que quando chega na conclusão, vocês já estão cansados e aí joga qualquer coisa para concluir o texto, certo? Então, na conclusão, é o momento de você concluir o seu texto, tá? Você vai pegar aí a sua introdução, vai pegar as ideias do seu desenvolvimento e vai concluir, vai fazer o fechamento do seu texto, tá? Então, nós temos um esqueminha aqui para vocês visualizarem melhor como vai ficar a nossa redação. Então, nós temos aqui, não se esqueça do espaço, né, que é o espaçamento de cada parágrafo, né? Por exemplo, eu falo para vocês usarem o dedinho, deu o espaço do dedinho, escreve na frente para indicar ali um espaço de parágrafo, tá? Então, nós temos na introdução aí o espaço, tá? A frase inicial ou ponto de vista, ok? Então, você vai dar uma frase inicial. Eu acredito que eu já passei para vocês algumas palavras que elas fazem parte de início, desenvolvimento e conclusão dessas redações para facilitar. Mas que palavra que eu vou usar no início, tá? Então, tem palavras específicas, tá? Que a gente pode estar usando aí para iniciar a nossa redação, por exemplo. Então, no primeiro parágrafo vai ter a ideia 1 e argumento 1, ideia 2 ou argumento 2, ideia 3 ou argumento 3. Na introdução é o momento onde você vai cativar o leitor. É o momento onde você vai prendê-lo e vai fazer com que o leitor da sua redação ele leia o restante da sua redação. Tá? Porque a introdução é o ponto inicial do seu texto, tá? É o seu sorriso, é sua carta de entrada, tá? Se o seu leitor pegar a sua redação, ler o primeiro parágrafo, ler a introdução e ele não gostar, ele nem vai ler o resto. Então, talvez o seu desenvolvimento, sua introdução tá boa, mas o seu desenvolvimento, sua conclusão tá boa, mas a sua introdução limitou o seu leitor de ler o restante da sua redação. Tá? Então, nós temos aí, ó, 2 parágrafos, tá? O parágrafo 2 e o parágrafo
parágrafo 2 e o 4, tá? Que são os parágrafos de desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? É a parte que você vai desenvolver o seu texto. Você apresentou na introdução do que você vai falar e no desenvolvimento você vai desenvolver, ok? Você vai desenvolver as ideias que você propôs na introdução. Então, você vai usar o que? A causa da ideia 1, tá? Que você usou na introdução. Você vai dizer aí a consequência da ideia, o porquê desse argumento, você vai dizer aí a consequência dele. E você também pode trazer exemplos, tá? De ações ali do assunto que você está falando para o seu desenvolvimento, para dar mais resistência aí no que você está falando. No parágrafo 4, também de desenvolvimento, o que você vai colocar? Você vai usar aí o que? A causa da ideia 3, a consequência da ideia 3 e vai trazer novamente exemplos aí, tá? Que podem ser optativos, podem vir ou não exemplos, tá? E no parágrafo 5 você vai fazer o quê? Você vai fazer o fechamento, você vai fazer a conclusão, ok? Das suas ideias. Você vai retornar as ideias que você colocou na introdução e as ideias que você colocou aí no desenvolvimento. E vai trazer aí como forma de conclusão uma mensagem final, tá? Você vai trazer uma possível solução de todos os argumentos aí apontados durante o seu desenvolvimento. Na conclusão é o momento de você fechar, o momento de você se posicionar, é o momento de você colocar uma solução sobre as ideias que foram expostas aí no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, beleza? Então, pessoal, hoje nós vimos aí um pouquinho do texto dissertativo, tá? Tia, só essa aula? Não. Então, a gente vai conhecendo aos poucos, a gente vai produzindo, tá? A gente vai conhecendo mais e mais, tá? Ok? Então, hoje falamos um pouco aí da estrutura, da redação, descobrimos aí dissertar o que? Dissertar é expor um assunto, ok? Esclarecendo as verdades, o que o envolve, discutindo a problemática que nele reside, né? É o que? É defender princípios, é tomar decisões, tá? É analisar objetivamente um assunto, através da sequência lógica de ideias que vai ser colocada ali no seu desenvolvimento, é apresentar o que? Opiniões sobre um determinado assunto, é apresentar opiniões positivas e negativas, provando suas opiniões, citando fatos, razões, justificando o que você está falando, para dar o que? É como se fosse para você dar resistência, para você dar credibilidade na sua redação. A pessoa lê, isso aí não só saiu da cachola dele, ele está citando um fato que realmente aconteceu. E outra coisa, na redação vocês só usam fatos reais, tá? Não pode colocar, eu acho, eu nem sei, mas eu acho que tenha. Não, tá? Então, sendo a dissertação uma série de ideias, opiniões e juízos, tá? Ela sempre será uma tomada de posição, tá? Frente a um determinado assunto, tá? Mesmo que a gente queira, se queiramos ou não falar sobre ele. Então, procuramos convencer o nosso leitor de alguma coisa, ou então explicar a ele o nosso ponto de vista a respeito de um assunto, ou então simplesmente interpretar uma ideia, tá? Então estaremos sempre aí explanando, né, as nossas opiniões, retratando aí o nosso conhecimento, tá? Então revelando a nossa intimidade, tá? Porque é o nosso ponto de vista. Por esse motivo também que se pode, em menor ou maior grau, medir a cultura,
por exemplo, a vivência, a leitura e a inteligência de uma pessoa através da redação. Por quê? A gente vai saber se ele qual o tipo de vivência dele, tá? Se ele tem uma boa leitura, se ele está antenado nas informações, tá? A sua inteligência. Então, tudo isso pode ser medido aí em graus a partir do momento da sua redação, tá? Nós também podemos contar uma história, que é uma narração, ou apontar características fundamentais de um ambiente, que é a descrição, que a gente viu na nossa aula lá, o sexto ano, na nossa aula dessa semana, tá? Sem nos envolver diretamente, tá? Então, a dissertação, ao contrário, né, ela revela que somos o que sentimos, né, o que pensamos, certo? Então, nesse ponto, nós temos que ter o máximo de cuidado com o extremismo, tá? E ao extremo dos nossos pontos de vista, tá? Então, temos que saber respeitar o ponto de vista do outro também, tá? Então, tudo que expusermos, tá? Principalmente no campo político e religioso, deve ser acompanhado aí de bastante argumentação e provas fundamentais, tá? Não é só ir sair dizendo as coisas. Então, para a gente fazer uma boa dissertação, exige que, né, primeiro, que a gente conheça o assunto, tá? Adquirido através da onde? Da leitura, da pesquisa, da observação de fatos, do diálogo, tá? Da interação. Então, isso tudo a gente busca conhecimento, tá? Qual outra coisa? Reflexão do tema, tá? Procurando descobrir boas ideias e conclusões acertadas. Antes de escrever, é necessário que pensar sobre o assunto, tá? Qual é outra coisa? Planejamento. Nós temos que ter planejamento. Para quê? Para fazer a estruturação da nossa redação, que ela é em quê? Introdução, que consiste na proposição do tema, da ideia principal, apresentada de modo a sugerir o quê? O desenvolvimento, tá? Aí nós já entramos no desenvolvimento. O desenvolvimento é o quê? Consiste no desenvolvimento da matéria, isto é, discutir e avaliar as ideias, tá? Em torno do assunto, permitindo uma conclusão. E aí, no desenvolvimento, a gente já entra na conclusão, tá? Que pode ser feita aí uma síntese das ideias discutidas aí no desenvolvimento. E isso traz o resultado final, ok? Uma forma de estudar redação é você fazer o quê? Registrar ideias fundamentais numa sequência, num esquema. Você pode estar usando o mapa mental, tá? Para você estar ali sintetizando as ideias, acrescentar o que faltar, tá? Ou suprir o que for supérfluo, o que for desnecessário. Fazer um rascunho, entendeu? E também o desenvolvimento do plano com clareza e correção. Então, sempre que você fizer aí a sua dissertação, releia a sua dissertação. Se possível, dê para algum colega, para algum familiar, para alguma pessoa perto, para que ele faça a leitura do texto, do seu texto, tá? E sempre, sempre mantendo a fidelidade ao tema. Você não pode fugir do tema, ok? Então, pessoal, hoje o nosso esquema. Já falamos o esquema, beleza. Então, hoje foi mais uma aula de redação, tá? Do texto dissertativo. A gente vai continuar com essas aulas nos próximos capítulos aí das nossas aulas, tá? Isso foi só uma aula breve pra gente conhecer, tá? Então a gente vai conhecer, depois a gente vai produzir, e vai conhecer, e vai produzir aí, tá? E percorrendo a nossa cadeia de conhecimento, beleza? Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.